A gente está falando de uma fraude de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais é uma fraude maior do que o escândalo do INSS. 1,6 bilhão de dinheiro foi apreendido hoje. Se movimentaram containers. Assim, eu não sei como é que isso foi até fisicamente possível. O deputado Kim Kataguiri gostaria de justificar, encaminhar o deputado? Sim, presidente. Bom, o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte. As empresas que causam desastres naturais precisam ser punidas exemplarmente. Não só com cadeia, mas com indenizações que não só compensem as vítimas, e a gente viu os desastres de Mariana e de Brumadinho, mas também sejam punitivas, não tenham só o caráter indenizatório. Agora, o que esse projeto faz, presidente, é aumentar a alíquota de imposto para todo o setor de mineração que já paga a maior tributação sobre o ferro do mundo, sem contar também a maior oneração em folha de pagamento do mundo inteiro. Só a título de comparação, presidente, o Chile, que é um país respeitável, mas com uma porção de terra muito menos significativa do que o Brasil, exporta em valor em minérios muito mais do que o Brasil devido à falta de competitividade do nosso setor. Se a proposta fosse, não, vamos então retirar a questão do enriquecimento sem causa, para explicar. As indenizações, muitas indenizações por desastres naturais, por estelionato e por aí vai, como aconteceu no caso da Vale, elas acabam sendo diminuídas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, por causa do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Ou seja, diz hoje a doutrina e a jurisprudência dominante de que se uma pessoa sofre um dano, se uma pessoa ela é lesada, ela tem de ser apenas reparada daquela lesão, não podendo enriquecer sem causa, não podendo receber uma indenização tão alta ao ponto que a torne mais rica. E eu discordo desse ponto. Eu acho que uma pessoa que é vítima de uma tragédia causada por uma culpa criminosa, seja de uma empresa, de uma pessoa ou do próprio Estado, uma pessoa que sofre um estelionato, uma pessoa que sofra qualquer tipo de crime e acabe tendo uma lesão corporal permanente, acabe morrendo, acabe perdendo um membro da sua família, sim, não deve haver nenhum tipo de vedação para o valor da indenização a essa pessoa. Apesar do Supremo, e eu vi o ministro Barroso se orgulhando recentemente, tantos bilhões foram pagos às famílias vítimas de desastres naturais. É um valor ínfimo por família. E foi um valor ínfimo justamente em razão dessa vedação ao enriquecimento sem causa. Então, se fosse um projeto para punir de maneira exemplar as empresas que causam os desastres, você não tem a menor dúvida, presidente, que Vossa Excelência contaria com o meu voto. Mas não é o caso. É aumentar imposto, inclusive para as empresas que não causam os desastres, que vão pagar mais imposto por causa do erro das empresas que causam os desastres. Nesse sentido, presidente, que eu peço a votação nominal para o requerimento de retirada. Então, deputado Merlong, vamos aguardar. Aguardar o que? A fala dele? Porque agora eu vou entrar já em discussão a retirada. Como é que é? Eu vou falar contra a retirada nominal da de retirada. pauta. Então, em discussão a retirada de pauta, que será já nominal. Deputado Kim. Vamos lá, presidente, só para esclarecer, até para o deputado Merlong ter consciência, o que eu fiz agora foi encaminhar o pedido de votação nominal que eu fiz da retirada de pauta. Agora eu tenho o direito de encaminhar a retirada de pauta em si, razão pela qual eu uso a palavra novamente. Então, reforçando, presidente, o que eu coloquei e da razão pela qual eu apresentei esse pedido de retirada de pauta. Não é razoável, primeiro, além de todos os pontos que eu já coloquei, o próprio governo já possui arrecadação o suficiente para financiar a defesa civil, para financiar a saúde, para financiar qualquer ocorrência que decorra de desastre, até porque este parlamento, sempre que isso acontece, concede crédito extraordinário. Quando o governo não prevê, né, óbvio que quando a ministra Tebet e o ministro Haddad mandam um orçamento, eles não estão esperando que nenhum desastre aconteça, né? Agora, justamente quando acontece um desastre, a gente aprova o orçamento extraordinário, o governo repara, né, aquilo que precisa reparar, toma as medidas que precisa tomar, e depois a empresa responsável pelo desastre vai ressarcir os cofres públicos, como acontece em todo desastre.
Então, mais uma vez eu vou colocar um ponto aqui. Se fosse para aumentar a pena para colocar dirigente de empresa, presidente de empresa, responsável técnico por barragem de rejeito, se fosse para manter esse sujeito na cadeia com uma pena exemplar, coisa que não aconteceu, Vossa Excelência contaria com o meu voto. Se fosse para aumentar o valor da indenização para as vítimas de desastres naturais, e inclusive enriquecendo, como entende hoje o judiciário, enriquecendo sem causa, entre aspas, as vítimas e as famílias das vítimas, Vossa Excelência contaria com o meu voto. Agora, para um aumento de imposto para todo o setor, que continuo dizendo, a mineração no Brasil é subaproveitada. Quem é criminoso, quem comete crime ambiental, precisa ser punido por isso, exemplarmente. E aliás, muitas vezes, o Ministério Público discursa muito sobre endurecimento de leis ambientais dentro desse parlamento. Só que aí, na hora de agir, presidente, em vez de denunciar os grandes empresários, os responsáveis por grandes desastres, você sabe, presidente, uma curiosidade. Qual foi o caso da primeira pessoa presa por crime ambiental no Brasil? Foi o caso de um sujeito que raspou uma árvore para fazer um chá para sua esposa que estava doente. Preso, primeiro preso na história do Brasil por crime ambiental. Então o Ministério Público, em vez de enfrentar quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem advogado caro para fazer parecer no STJ, no STF, está preocupado em prender o sujeito que está lá raspando a casca de árvore para fazer um chá para a esposa que está morrendo. Uma palavra, então, para defender, encaminhar pela manutenção da pauta, manutenção na pauta, deputado Merlong. Bom, em relação a esse assunto aqui, eu quero destacar 3 pontos para falar contra a retirada de pauta. Primeiro, se trata de um PL que é resultado de uma comissão externa. Então, foi uma discussão ampla que envolveu muita gente. A comissão externa do desastre de Brumadinho, aquele desastre lamentável, o maior desastre nesta área aqui no Brasil e um dos maiores do mundo. Em segundo lugar, quero destacar aqui, embora haja um certo incremento nas taxações, eu entendo que as taxações do setor de mineração são bastante tímidas no Brasil. As rochas, por exemplo, areias, cascalhos, pagam 1,2%. Nesse projeto, né? Que já com certo aumento. O ouro, 1,7%. Veja que o ouro provoca um dano ambiental muito significativo através do mercúrio, comprometendo a saúde de todos nós, que pode comprometer. Diamantes, não é? Esse fetiche pelo diamante paga só 2,2% no projeto. Bauxita, manganês, nióbio, 3,2%. E o ferro, 4%. Então, há sim um certo aumento, mas não é nada que inviabilize o funcionamento do setor de mineração, nem que reduza a capacidade competitiva da nossa mineração, nem no Brasil, nem no mundo. Em terceiro lugar, lembrar que o porte dos empreendimentos tem aumentado de ano para ano, esse é o fluxo natural das coisas, o Brasil cresce, felizmente o Brasil cresce, com isso as explorações de mineração têm que crescer, as barragens de contenção também têm que crescer o seu porte. E elas podem ser, no mundo que a gente vive hoje, apesar das regras serem cada vez mais exigentes no sentido de maior segurança, mas elas podem ser impactadas por eventos imprevisíveis na área ambiental. Tanto em relação, por exemplo, ao excesso de chuvas, que podem vir numa magnitude tal que comprometa a segurança que tenha tentado se estabelecer para um determinado empreendimento. Então, diante disso, eu considero importante que haja este fundo para o enfrentamento de desastres de empreendimentos minerários. Entendo que a majoração nas alíquotas é pequena e, por isso, acho que nós devemos discutir e votar a matéria. A CEFEM no Brasil, em primeiro lugar, ela não é das mais caras do mundo. A CEFEM não é um imposto, ela é uma compensação financeira pela exploração minerária que é da União. Para se ter uma ideia, na Índia isso chega a 15%, a compensação financeira na Índia. Na Austrália ela foi ampliada
e ela é progressiva e vai chegar em 2030 a 7,5%. Na África do Sul e Moçambique também ela está progressiva e vai chegar a 7%. Então há um reconhecimento de como a extração de minério ela tem um teor, muitas vezes, preocupante do ponto de vista de ou acidentes ou até crimes. Ela precisa de ter, portanto, uma compensação que seja maior do que os irrisórios 3,5%. Por isso, nós propusemos a 4%. Só queria colocar, primeiro, que em relação a não pagar imposto de exportação, nenhum país tributa exportações, nenhum país bem-sucedido tributa exportações porque não se exporta imposto, né? Pelo contrário, é o país que quer se proteger da exportação de outro país que impõe imposto de importação. Então, isso aí não é só para mineração, qualquer produto que é exportado não exporta-se imposto, salvo exceções e exceções fracassadas. Outro ponto, não há paralelo, né, em relação, não há que se comparar a alíquota do CEFEM daqui com alíquotas de outros tributos de outros países, porque eles não têm a mesma natureza. Agora, quando você faz a soma dos tributos que existem aqui com aqueles que são impostos em outros países, a dos outros países são menores. E digo mais, Vossa Excelência citou a Austrália como exemplo, a Austrália não só tem uma tributação menor, como tem subsídio. Eles pagam pela produção mineral. Então, há uma diferença fundamental em relação à competitividade. Mas até aproveitando que se demora para atingir o quórum, e eu sei que este é um projeto de interesse de Vossa Excelência, eu vou facilitar a vida de Vossa Excelência e pedir o tempo de liderança da União, enquanto Vossa Excelência consegue angariar o quórum. Pois não, deputado, eu só esqueci de dizer que a posição minha é o não à retirada não à retirada de pauta. Depois eu passo para o Merlong fazer também o encaminhamento, mas claro, deputado Kim, Vossa Excelência tem aí o tempo de liderança, 8 minutos. Presidente, hoje foi preso o Vorcaro, que até Vossa Excelência falou mais cedo na CPMI, o deputado Merlong colocou. Eu acho importante a gente trazer a atenção para esse assunto, porque o escândalo do Banco Master, ele não teve, primeiro, a repercussão política que deveria ter, né? E aqui há razões muito claras para dentro desse parlamento não ecoar o escândalo do Banco Master. Nós sabemos que tem deputados, que tem senadores, que tem ministros de Estado, que tem ministros do Supremo, com relações muito próximas ao Vorcaro, né? E, portanto, não repercutiu nessa casa. Mas antes, na própria imprensa também, havia um silêncio esquisito, um silêncio eloquente por parte de veículos de comunicação que escolheram não dar devida dimensão ao escândalo do Vorcaro. Aí, hoje, quando ele tenta fugir para Dubai, é antecipada a operação da Polícia Federal e ele é preso. Ele é preso basicamente porque ele juntava um monte de título podre, um monte de lixo e utilizava como garantia depois para vender o CDB a 1 trilhão% do CDI, né? E utilizava o fundo garantidor como garantia para falar, ó, fica tranquilo, gente, eu estou prometendo esse ganho exorbitante aqui em cima do CDI, mas tem um fundo garantidor para você. E aí limparam o fundo garantidor, né? Acabaram com a segurança que nós temos no nosso sistema financeiro, fazendo o Banco Central, inclusive, pensar em reformular o sistema do fundo garantidor. Só para se ter uma noção, a gente está falando de uma fraude de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais é uma fraude maior do que o escândalo do INSS, que nós estamos, inclusive, neste exato momento, colhendo depoimento na CPMI. E, segundo consta na imprensa, 1,6 bilhão, deputado Abrão, de dinheiro foi apreendido hoje. 1,6 bilhão. Eu não sei como é que se movimentaram containers. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Assim, eu não sei como é que isso foi até fisicamente possível de fazer essa apreensão. E uma coisa que chama muito a atenção é que o BRB, o Banco de Brasília, um banco estatal, tentou comprar uma parte do Banco Master. E só não conseguiu porque o Banco Central não deixou. Qual que é o interesse de um banco estatal com indicações políticas promover a compra de um banco cheio de escândalo, cheio de esquema, que foi liquidado agora contra a sua vontade por ordem do Banco Central, né? Aliás, eu quero aproveitar aqui
e parabenizar o Banco Central por não deixar essa operação acontecer. Apesar do presidente Galípolo ter sido recentemente muito atacado pelo presidente da República e pelo ministro Haddad, e frequentemente aqui deputados do PT atacam o Galípolo, eu digo aqui com muita convicção, se teve uma coisa boa que o governo Lula deixou para o país, foi a indicação do Galípolo para a presidência do Banco Central. E que bom que ele está fazendo um trabalho tão excepcional a ponto do próprio PT começar a bater nele. Porque se o PT está batendo é porque ele está seguindo a economia ortodoxa como deve ser. É porque ele não está com a economia criativa do que o Roberto Campos chamava dos economistas da Unicamp, né? Então, presidente, é importante que essa investigação tenha peso, tenha respaldo, inclusive, dos parlamentares que combatem esses esquemas aqui dentro dessa casa, porque se o Vorcaro abrir a boca, se ele falar quem foram os senadores, quem foram os deputados, quem foi o ministro do Supremo que deu guarida para ele e que saiu fazendo festa dentro do jatinho do Banco Master, né, festas regadas à prostituição e drogas, se o Vorcaro abrir a boca em relação a que deputados, senadores e parentes de ministros do Supremo participaram dessa... Aí diz aqui o presidente que tem pessoas de outro escalão também participando. Isso eu não sei, eu só estou falando de quem eu tenho notícia. Mas se o Vorcaro abrir a boca, meus amigos, esse vai ser um escândalo maior do que o Petrolão. Vai ter mais político de alto escalão preso do que no Petrolão. Então eu espero que a Polícia Federal até seja benevolente com o Vorcaro e apresente um acordo de colaboração premiada bem apetitoso para que ele possa entregar às altas autoridades da República que estão envolvidas nesse escândalo, de políticos que a gente sabe que não se elegem com suas ideias, com as suas convicções, com seus valores, que é político que se elege na base da compra de voto e que é o ciclo da compra de voto. É o parlamentar que vende o seu voto para o governo, para depois comprar o voto do prefeito, que depois compra o voto do vereador, que depois compra o voto do eleitor. Aí depois o eleitor que vende o voto fica escandalizado quando vê um parlamentar envolvido num esquema promíscuo, e esse promíscuo, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista político, como literalmente promíscuo, e isso acho que são revelações que em breve virão a público, é de fundamental importância que esse sujeito, que é um dos que causou mais prejuízo ao nosso país, não só aos seus investidores, não só ao sistema financeiro, mas à população brasileira de maneira geral, não só esse sujeito fique preso, mas também na prisão reflita sobre os seus crimes e decida delatar esses políticos de alto escalão, que eu não tenho a menor dúvida. Nas próximas semanas vai começar a vazar para a imprensa notícia de quem são esses grandes parlamentares, ministros de Estado, membros do Poder Judiciário e de cortes superiores que estão envolvidos no escândalo do Banco Master e ficaram viajando dentro e fora do Brasil com um jatinho comprado com dinheiro de golpe, com dinheiro de uma fraude de mais de 12 bilhões de reais. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Merlong. Então está encerrada a votação. Vamos ver o resultado. Acho que você vai ganhar, viu, Kim? Você vai ganhar. Quem vai ganhar? Nós ganhamos por um. 14 votos sim, 13 votos não. Presidente, eu só quero registrar a minha alegria de ver o 14 vencendo o 13. Essa é uma coisa que vai se repetir bastante nas próximas eleições.